silenciar nossos corações nesse momento, procurar sentir a paz, a quietude desse ambiente. A aproximação de nosso anjo de guarda, nos acalentando no abraço amigo desse instante. Como é prazeroso, gratificante estar aqui nesta casa de amigos, nesta casa de orações. Nesta manhã de domingo, agradecemos a Deus por isso, por estarmos aqui. Estar aqui é gratificante, é um jeito de amar. Jeito de amar, uma das coisas mais lindas que Deus criou. E isto virou tradição, imprimindo palavras de amor e sinceridade entre os homens. Séculos se passaram, outras gerações foram criadas, mas o jeito de amar sempre foi um só. Vivido por cada povo, vivido em cada época. Eu sei, cada um de nós sabemos, na medida em que a gente pratica o amor, a caridade, faz o bem sem olhar a quem, agindo assim, nós nunca vamos deixar de nos amarmos. E hoje, cada um de nós, fomos agraciados em ouvir a palestra hoje, proferida pela nossa irmã Daniela. Lições grandiosas vamos aprender, outras recordar. A nossa intenção é sempre a mesma, se possível, pôr em prática no nosso dia a dia boa parte daquilo que ouvimos e aprendemos no dia de hoje. Agindo assim, vamos evoluir unidos cada vez mais, espiritualmente. E assim, com os nossos corações mais leves, acalentados, vamos pensar, refletir e orar. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a o nós vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não vos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Como ficaria nossa irmã, nossa amiga, Daniela, que vai proferir a palestra dessa noite. Obrigada. Bom dia a todos. Bom dia. Esse aqui? Vamos ver se eu sei ligar. Não sou muito boa, mas deu certo. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho com vocês, tá? Sobre a importância do nosso trabalho e a nossa espiritualidade. As palavras que eu trouxe hoje sobre o nosso trabalho, dá para ver? Dá? Não é somente o nosso trabalho para as nossas conquistas materiais, tá? Nós vamos falar um pouquinho sobre a importância do nosso trabalho para a nossa vida espiritual, para o nosso crescimento, para a nossa evolução. Pois é assim que nós evoluímos, com o nosso trabalho, tá? Elevação pelo trabalho. Contam as lendas que quando Hércules ainda era muito jovem, saiu um dia para levar um recado de seu padrasto. Caminhava triste, mergulhado em pensamentos amargos, e se questionava: por que outros jovens, não melhores que ele, levavam uma vida tão fácil e cheia de prazer, enquanto para ele a vida era só trabalho e dor? Ruminando essas questões, chegou a uma bifurcação da estrada. Diante da incerteza sobre qual caminho deveria seguir, parou e olhou atentamente para qual dos dois lados ele iria seguir. A estrada à sua direita era montanhosa e acidentada. Não havia beleza nela, nem aos seus redores, mas conduzia diretamente às montanhas azuis que se perdiam na distância. Já a estrada à sua esquerda era larga e lisa, com árvores frondosas, oferecendo sombras tentadoras em ambos os lados. Os pássaros cantavam alegres e as flores enfeitavam as margens do caminho.
Então, quer dizer, né, a estrada à esquerda ela era muito mais tentadora a seguir, né? Porque ela era uma estrada muito mais fácil, muito mais bonita, né? Mas será que ela iria nos levar à mesma evolução no final? Enquanto o rapaz estava parado, em dúvida em qual direção seguir, vieram duas belas mulheres em sua direção, cada uma delas por uma estrada. A que veio pelo caminho florido alcançou-o antes. Era linda como um dia de verão. Tinha as faces coradas, os olhos fascinantes e dizia-se-lhe palavras tentadoras. Ó nobre jovem, não se curve mais ao trabalho e às tarefas árduas. Siga-me, eu o conduzirei por caminhos agradáveis, onde não há tempestades para perturbar e nem problemas para aborrecer. Você terá uma vida fácil, sem responsabilidades. Bebida, comida requintada, ricas vestes, muita música e muita alegria. Venha comigo e sua estrada será um sonho de contentamento. Para ele, né, que já estava lá todo pensativo, todo amargo, por que a vida dele era difícil, né, por que ele tinha que trabalhar tanto e outros jovens não, é um convite tentador, né? A essa altura, aproximou-se a outra bela mulher e falou ao rapaz: eu não lhe prometo nada, exceto o que irá conquistar com as suas próprias forças. A estrada pela qual eu conduzirei é acidentada e difícil. Terá que subir muitos morros e descer por vales e pântanos. Nossa, mais sofrimento? Já é tão difícil a minha vida, já trabalho tanto, né? Eu vou seguir essa estrada que vai ser mais difícil ainda. Se você quiser frutos e flores, deve plantá-los e cultivá-los. Se quiser o amor de seus companheiros, deve amá-los e sofrer por eles. Se quiser gozar dos favores dos céus, deve se tornar digno desses favores. Se quiser gozar da felicidade plena, não se deve desprezar a árdua estrada que a ela a conduz. Hércules viu que essa mulher, embora fosse tão bela quanto a outra, tinha o semblante puro e suave, como uma manhã ensolarada de primavera. Qual o seu nome? Ele perguntou. Alguns me chamam de Trabalho, respondeu, mas outros me conhecem como Virtude. Ele virou para a primeira mulher e perguntou, e qual é o seu nome? Ela respondeu com um sorriso nos lábios. Alguns me chamam de Prazer, mas eu prefiro ser conhecida como alegre e feliz. Virtude, disse Hércules, tomarei a ti por minha guia. A estrada do trabalho e do esforço honesto deverá ser a minha e o meu coração. Não mais abrigará a amargura nem o descontentamento. E ele tomou a mão da Virtude e seguiu com ela pela estrada reta e agreste que conduziria às claras montanhas azuis ao horizonte distante. Então, mesmo sabendo das dificuldades que ele ia enfrentar, né? Mesmo lá no começo, ele estando tão amargurado, tão pensativo, o porquê que aquela vida dele era sofrida, ele decidiu seguir a Virtude, que continuaria pela estrada mais difícil, que continuaria pela estrada mais árdua, mas que ele conseguiu entender que era assim que ele colheria bons frutos, que é assim que o trabalho dele seria reconhecido. Que era através da virtude, né, e não da estrada mais fácil, da alegria, da felicidade, não era encurtando o caminho que ele teria a sua evolução. Isso não significa para a gente que durante toda a nossa vida, mesmo tendo o nosso trabalho árduo, mesmo tendo os nossos sofrimentos, não seremos felizes, não seremos alegres, não é isso, né? É que por muitas vezes, nas ilusões da vida, nas ilusões materiais, né? Na ilusão de querer conquistar coisas mais fáceis, né? De ter uma vida mais tranquila, nós por algumas situações acabamos nos desviando do nosso caminho, nos desviando do nosso propósito, né? Para ter uma falsa alegria, uma falsa felicidade, para ter uma situação momentânea,
que pode até nos trazer algum prazer naquele momento, mas que quando aquilo passa eu sinto um vazio muito grande. Não é uma felicidade verdadeira, não há uma recompensa com o tempo, né? Não há realmente um sentimento dentro de nós de paz, de alegria, de felicidade, né? Quantas vezes nós vemos pessoas, materialmente falando, que têm muito mais coisa que nós, né? Que têm uma vida mais tranquila, um trabalho mais fácil, né? E mesmo assim a gente escuta dessas pessoas, eu sinto um vazio, né? Eu não sou feliz, eu não tenho paz, né? Então, riquezas materiais, sei que precisamos, dependemos das nossas coisas materiais, mas nem sempre elas vão nos trazer felicidade, paz, harmonia. Precisamos saber utilizar as nossas coisas materiais a nosso favor, para o que nós precisamos no dia a dia, para ajudar as pessoas que mais necessitam, para auxiliar aquele amigo que tem menos que eu. Precisamos saber utilizar as nossas coisas materiais que nos são dadas, né, nos são emprestadas por nosso amado Deus, né? Nada aqui é nosso, né? Tudo é emprestado. Da mesma maneira que Ele nos dá, Ele nos tira. Então, precisamos saber fazer o bom uso dessas situações. Aí, na questão 675 do Livro dos Espíritos, vem uma pergunta. Deve-se entender por trabalho somente as nossas ocupações materiais? Então, é somente o meu trabalho do dia a dia que eu vou lá, cumpro a minha função para ganhar o meu sustento, que é considerado um trabalho? Não. O espírito também trabalha, assim como o nosso corpo. Toda ocupação é útil e trabalho. Na verdade, é muito mais trabalho a nossa parte espiritual, o que nós fazemos espiritualmente, do que o nosso trabalho material, né? Porque o que vai contar para nós, né, o que vai contar para a nossa evolução é o nosso trabalho espiritual e não o nosso trabalho material. Não adianta eu ir lá no meu trabalho, eu cumprir a minha função o dia todo e eu sair de lá e dizer, já cumpri o meu trabalho. Materialmente falando, sim. E espiritualmente? O que eu fiz? Na questão 678, nos mundos mais aperfeiçoados, o homem está sujeito à mesma necessidade de trabalho? Então, em todos os mundos temos que trabalhar? A natureza do trabalho é relativa à natureza das necessidades. Quanto menos as necessidades são materiais, menos trabalho é material. Então, em um mundo mais evoluído, onde eu necessito menos de coisas materiais, menor será o meu trabalho material. Mas não deveis crer, por isso, que o homem fica inativo e inútil. A ociosidade seria um suplício, em vez de ser um benefício. O trabalho. Ao analisarmos o Antigo e o Novo Testamento, encontramos 152 vezes a palavra trabalho. Porém, é no Evangelho de João, no capítulo 5, versículo de 1 a 17, que encontramos a inesquecível passagem em que Jesus, curando o paralítico do tanque de Betesda, menciona que ele e o Pai trabalham até hoje. Quer dizer, o trabalho não para, né? Mesmo diante de todas as dificuldades, mesmo depois da situação que eles passaram, o trabalho continua. Nos ensina Emmanuel, no livro Caminho, Verdade e Vida, que em todos os recantos observamos criaturas queixosas e insatisfeitas. Isso é nosso, né? É de nós, seres humanos. Tudo a gente reclama, né? Tudo parece que a gente tem uma situação para dizer que não está bem, que está com algum problema. Por mais que... Eu costumo dizer problema, que é um problema quando não tem uma solução, né? Quando a gente não consegue realmente resolver. Se não, são situações que, de alguma maneira, a gente vai conseguir solucionar, né? Eu só considero realmente problema algo que não exista uma solução, né? Desde que exista uma solução, desde que eu tenha a oportunidade de resolver aquilo, não podemos dizer que é um problema,
Mas nós seres humanos, a gente é muito queixoso, né? Então, todo dia a gente tem alguma coisa, né? Ah, hoje eu tô cansada. Ah, hoje aconteceu isso. Ah, hoje aconteceu aquilo, né? Eu reclamo do trabalho, eu reclamo da casa, A gente tem esse hábito, infelizmente. Só que a gente precisa se corrigir e se policiar muito. Porque os nossos próprios pensamentos, as nossas próprias reclamações nos trazem mais dificuldade ainda. Né? Se eu levantar já agradecendo, né? É um exercício difícil, eu sei, mas se a gente tentar pelo menos um dia, passar o dia todo sem uma reclamação, é tão diferente, a gente termina o dia tão diferente, né? E as coisas também parecem que se resolvem mais fácil, porque quando eu reclamo, né? Quando eu murmuro, as situações ficam mais difíceis. Mas eu entendo que se tornou um hábito da gente reclamar, infelizmente, né? Quase todas pedem socorro. Raras amam o esforço que lhe é conferido. A maioria revolta-se contra o seu gênero e de seu trabalho. Em vez de nós agradecermos o nosso trabalho, muitas vezes nós reclamamos dele, né? Nós se revoltamos dele. A gente sempre acha um defeito, sempre acha um problema nele. E esquecemos que é dele que nós tiramos o nosso sustento, né? É deles que nós auxiliamos a nossa família, é deles que a gente pode ajudar o nosso próximo, né? Então não devemos lastimar tanto em relação ao nosso trabalho. Até porque estamos lá, vou dizer assim, porque queremos, né? Temos a oportunidade de, às vezes, escolher estar em um outro lugar, mudar de profissão, mudar de situação, né? Então, assim, é ruim reclamar, né, do que nos traz o nosso sustento. Os que varrem as ruas querem ser comerciantes. Os trabalhadores do campo prefeririam a existência na cidade. Eu sempre acho que o trabalho do outro é mais fácil. Eu sempre acho que a grama do outro é mais verde, né? E não é assim, cada um sabe as suas dificuldades. E assim também é na questão espiritual, né? O problema, contudo, não é de gênero de tarefa, mas o de compreensão da oportunidade recebida. De modo geral, as queixas nesse sentido são filhas da preguiça inconsciente. É o desejo ingênito de conservar o que é inútil e ruinoso, das quedas do pretérito obscuro. Mas Jesus veio arrancar-nos da morte no erro, trouxe-nos a bênção do trabalho, que é o movimento incessante da nossa vida. Para que saibamos honrar o nosso esforço, referiu-se ao Pai, que não cessa de servir em sua obra eterna de amor e sabedoria, e a sua tarefa própria, cheia de imperecível dedicação à humanidade. Quando te sentires cansado, lembra-te de que Jesus está trabalhando. Começamos ontem o nosso humilde labor, e o Mestre se esforça por nós desde quando? Então, se a gente for analisar, o nosso trabalho ainda é muito pequeno, né? Começamos há muito pouco tempo, tanto materialmente quanto espiritualmente. Estamos plantando ali a nossa sementinha. Mas e o nosso Mestre? De quando que ele trabalha por nós? Né? De quando que ele se esforça por nós? E mesmo diante de todos os nossos defeitos, dos nossos erros, mas nunca nos abandona. Sempre dá uma outra oportunidade. Sempre nos dá uma outra chance. Sempre nos mostra um outro caminho. Claro que temos a nossa escolha, temos o nosso livre-arbítrio. Ele está ali para nos ajudar. Mas se a gente decidir ir para a estrada mais fácil também, é uma escolha nossa. Tá? Mas ele não nos deixa, ele não nos abandona. Mesmo nós muitas vezes se desviando dos caminhos. Rodolfo Caligares e as leis morais. Segundo ainda o autor, o trabalho honesto proporciona 3 realizações que todas as pessoas buscam. O trabalho fortalece o sentimento de dignidade pessoal. O trabalho torna a pessoa respeitada na sua comunidade em que vive. E o trabalho, quando bem realizado, contribui para a nossa sensação de segurança.
Joana de Ângeles, nos Estudos dos Espíritas. Mediante o trabalho remunerado, o homem modifica o meio, transforma o seu habitat, lugar ou meio onde vive qualquer ser organizado. Cria condições de conforto. Através do trabalho, a abnegação, do qual não decorre troca e nem permuta de remuneração. Ele se modifica a si mesmo, crescendo no sentido moral e espiritual. Então, no primeiro parágrafo, ela fala do nosso trabalho material, né, das nossas necessidades materiais, e no segundo, ela fala sobre o nosso trabalho espiritual, né, sobre o nosso crescimento espiritual. Utilizando-se do primeiro recurso, conquista simpatia e respeito, gratidão e amizade. Através da autodoação, consegue superar-se, revelando-se instrumento da misericórdia divina na construção da felicidade para todos. No capítulo A Bênção do Trabalho, nos ensina que o trabalho é, ao lado da oração, o mais eficiente antídoto contra o mal, porquanto conquista os valores incalculáveis, com que o espírito corrige as imperfeições e a disciplina à vontade. O momento perigoso para o cristão decidido é o do ócio, a desocupação, a folga do trabalho, não o do sofrimento, nem o da luta áspera. Na ociosidade surge e cresce o mal. Na dor e na tarefa fulguram a luz e a oração e a chama da fé. E nós percebemos muito isso, né, gente? Quando a gente tem muito tempo ocioso, quando a gente não se ocupa, né, com alguma situação, principalmente questão espiritualmente, né, dizendo, a gente sempre coloca pensamentos ruins na nossa cabeça, né? A gente sempre tem a vontade de, quanto menos eu faço, menos ainda fazer, mais ficar parada, né? Mais pensamento de tristeza, mais pensamento ruim, né? E quando eu me ocupo, seja com um trabalho material ou seja com um trabalho espiritual, né? Qual é o trabalho espiritual? A caridade, ajudar ao próximo, né? Ajudar a quem está necessitando, auxiliar uma pessoa menos favorecida, né? É gratificante, eu me sinto bem, né? Faz com que os meus pensamentos mudem, faz com que as coisas melhorem, né? Então, o trabalho ele é importante para a nossa vida. A ociosidade nos adoece, fisicamente e emocionalmente. Não te esqueças a glória de trabalhar pelo progresso de todos, do que resultará a tua própria evolução. O trabalho de boa procedência, em qualquer direção, produz felicidade e paz. Produz pela alegria de ser útil e ativo, insando, erguendo, levantando o coração a Jesus, que sem desfalecimento trabalha por todos nós, como o Pai Celeste que até hoje também trabalha. Jamais a ociosidade. Agora eu vou passar para vocês algumas pessoas, né, já com idades, já desencarnadas, que trabalharam até e continuam trabalhando, né? Benjamin Franklin tinha 81 anos, quando foi chamado a colaborar na elaboração da Carta Magna nos Estados Unidos. Então, quer dizer, com 81 anos ele ainda foi, né, muito importante aí no seu trabalho. Thomas Edison, tendo começado a trabalhar quando era ainda criança, manteve-se operoso durante cerca de 75 anos, sem nunca ter estado doente. Morreu aos 84, deixando patenteadas mais de 1000 invenções. Michelangelo, escultor, pintor, arquiteto e poeta italiano. Dentro de seu genial trabalho, podem ser destacadas as obras: o afresco Juízo Final, da Capela Sistinas, a Pieta, magnífica escultura da Catedral de Florença, A Noite e o Dia, o Crepúsculo e a Aurora. Aos 89 anos, ainda continuava produzindo as suas artes. Marechal de Cândido Rondon, notabilíssimo sertanista brasileiro e um dos grandes benfeitores da humanidade. Falecido em 1958, aos 92 anos de idade,
trabalhou intensamente até a decrepitude, malgrado a rudeza do meio em que passou a quase totalidade de sua fecunda existência. Cora Carolina, escritora brasileira, tendo apenas instrução primária e sendo doceira de profissão, notabilizou-se por sua poesia ingênua. Publicou Becos de Goiás em 1977, com 88 anos, e Vinténs de Cobre, Meias Confissões de Aninha, em 1983, com 94 anos. Nesse ano, recebeu o troféu Juca Pato da União Brasileira de Escritores, que a elegeu intelectual do ano. Já pensou ser elegida intelectual do ano com 94 anos? Rockefeller, aos 90 anos, declarou: "Sou o homem mais feliz do mundo. Parece-me conviver o viver agora. Sou feliz porque posso trabalhar. Os dias não são suficientemente longos para que eu possa fazer tudo o que desejo. Indubitavelmente, o trabalho é o segredo da felicidade." E o nosso maior exemplo, né? No entanto, encontramos em Francisco Cândido Xavier, nascido em Pedro Leopoldo, modesta cidade de Minas Gerais, em 2 de abril de 1910. Vive desde 1959 em Uberaba, no mesmo estado. Depoimento de Chico Xavier. Deus nos permita a satisfação de continuar sempre trabalhando na grande causa dele, o nosso Senhor e Mestre. Então, a minha mensagem de hoje para vocês, né, era sobre a importância do nosso trabalho, seja para os nossos bens materiais, seja para a nossa evolução espiritual, mas principalmente para a nossa evolução espiritual. Eu sei que hoje, atualmente, ainda damos muito mais importância para o nosso trabalho material. E é necessário, precisamos dele para sobreviver. Não podemos ser egoístas, né? Todo mundo precisa. Mas não podemos esquecer da nossa parte espiritual. É para isso que estamos aqui, para evoluir cada dia um pouquinho, cada dia plantando uma sementinha, né? Então vamos trabalhar a nossa caridade, vamos trabalhar a nossa reforma íntima, vamos ajudar no que nos for possível, né? Às vezes o que nós achamos assim, nossa, mas foi tão pouquinho o que eu fiz, mas às vezes para o outro foi muito. Às vezes um abraço, um bom dia, uma palavra, uma atenção que eu dou à pessoa naquele dia, às vezes salvou o dia daquela pessoa. Às vezes tirou a pessoa de uma situação que vocês nem imaginavam. E pra gente às vezes foi tão pouco. Pra gente às vezes foi uma coisa tão comum, né? E para outro não é. Então vamos cada vez mais praticar o nosso trabalho espiritual. Muito obrigada, viu? Posso encerrar? Pode. Não, pode deixar. Vamos agradecer a Deus pela oportunidade bendita de mais um domingo podermos estarmos todos aqui reunidos em seu nome, buscando a nossa evolução, o nosso crescimento espiritual. Sabemos, Pai, que ainda somos tão pequenos nessa busca e nessa evolução, mas estamos aqui, cada dia plantando uma sementinha. Que possamos sair daqui confortados e melhores do que adentramos. Que possamos retornar aos nossos lares em segurança, em paz, para iniciar mais uma semana, para que seja uma semana de bênçãos, uma semana tranquila, uma semana de luz, onde possamos e nos comprometemos a cada dia trabalhar um pouquinho a nossa parte espiritual. Que Jesus, nosso Mestre amado, abençoe todas as pessoas que aqui não puderam estar.
as nossas famílias que estão nos nossos lares, esperando o nosso retorno, para que todos nós tenhamos um domingo de paz e de tranquilidade. Que assim seja.